Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Que dia volátil, né? Assim, foi um dia surpreendente, total surpreendente. Ontem foi um dia surpreendente para baixo, hoje foi um dia surpreendente para cima, né? A gente encerrou aí o pregão com uma alta de 2,20. Encerramos o mês com uma ligeira alta de 0,48, que é uma vitória em relação... Eu não vi México, né, os outros emergentes, né, não comparei. Mas em relação aos países desenvolvidos, uma vitória. Né, S&P caiu 9% no mês. Né. Hoje renovou mínima do ano. Então, assim, foi uma vitória esse movimento do mercado. Aí também reflete muito a questão, né, para mim... Tudo, vocês me conhecem do fechamento da outra reencarnação, né? A gente sempre falou, eu sempre falei muito da questão da curva de juros como referência de risco. E aqui a gente está no processo de queda da curva de juros, né? Precificação da questão da inflação e também, né, essa questão do fiscal, do risco fiscal, que ele faz parte, né, da questão das eleições. Né, isso, querendo ou não, faz parte do pacote da eleição. Por isso, eu vou falar, né, as notícias de hoje que tem relação com a eleição, e eu quero deixar um disclaimer com relação a isso. Né? Pessoal, é muito, muito difícil ter uma análise política, né? Isso lá fora, política algo muito complicado. No Brasil é um exercício ainda mais difícil, né? Diz que o Brasil não é para amadores. Então, cara, é muito difícil, né? Então, a melhor coisa que você faz, e pelo menos é o que eu faço, que me retira qualquer coisa, como eu posso falar assim, vício, né? Olhar a curva de juros. Isso é o mais importante, tá? Então, para mim, essa é a resposta de termos de política, de percepção econômica. Para mim, é curva de juros, tá? Para mim e para todo mundo, né? Para os gestores e tal. Isso é o mais importante, que é quem realmente manda bala aí nas curvas, né? Vértices, essas coisas, tá? Bom, vamos lá. Vamos explicar o que aconteceu para justificar essa alta de 2,20 do Brasil. Primeiro, a gente teve na verdade um ótimo desempenho das commodities metálicas, né? Vale, CSN, Usiminas subindo aí 7, 5, 6%. Na verdade, desencantando, né? Vale, a gente vai falar do gráfico, desencantando. Por quê? A gente teve um resultado acima do esperado da produção industrial chinesa, né? Não foi, nossa, um ótimo resultado, mas foi um bom resultado com relação a isso, que, né, a economia chinesa vinha em um processo de desaceleração. Isso é bom, né? Querendo ou não, isso é bom. Na questão da Vale, a gente teve umas reformas, umas reestruturações internas, né, da parte de metais. Tem também, né, a questão da Rússia, a Rússia apertando o cerco, né, com a Ucrânia, aumentando essa tensão da guerra, que é um ponto importante com relação às commodities. Mas acredito, assim, de tudo, para mim, o grande ponto é a questão da China. Isso, para mim, foi o mais importante, que para mim justifica esse movimento de alta. Tá? E, assim, o que mostrou esse dado de atividade industrial? E a parte de produção de aço em especial, né? Teve o dado mostrou assim, uma demanda mais forte por aço, que é algo inesperado, querendo ou não, né? Tava melhorando, mas foi uma demanda forte por aço. E produção e recuperação, né? Então, cara, isso aí é um sinal de demanda, né? Com o minério de ferro nos níveis atuais, isso é uma ótima oportunidade para essas siderúrgicas chinesas recuperarem a margem que eles perderam ao longo desse ano inteiro, né? Então, por isso, esse movimento de alta aí, para o especial do setor siderúrgico e de Vale, tá? Lembrando que na China, né, tem efeito sazonal, né, e vai chegada do inverno, né, hemisfério norte, e semana que vem, né, já antecipando a agenda econômica eu vou divulgar lá no meu Instagram, no Rafa Investir, segunda-feira, mas já para antecipar, semana inteira que vem é feriado na China. Então, não nessa, na próxima semana deve ter as eleições lá do Partido Comunista, tá? Beleza? Bom, agora vamos chegar na parte política, né?
E aí que eu falei da curva de juros. Forte queda da curva de juros, hoje, mais uma vez, né? Isso ajudou o setor varejo, construção, lado financeiro também ajudou bem. Por quê? Mercado repercutindo muito bem, mais uma vez repercutindo bem os rumores de que o Meirelles será ministro da Fazenda do Lula. Tá? Isso, como eu falei para você, reduz prêmio de risco do lado fiscal. Tá? Então, eu falo, é bom, é ruim? Assim, a curva de juros me responde. Né? E assim, se a gente for pensar, o Meirelles fez um ótimo trabalho. Agora, né, no final do dia, segundo a Reuters, essa foi uma notícia da Veja, alguma coisa assim. Aí teve uma notícia da Reuters, que eles foram conversar com pessoas próximas ao governo e que desmentiram isso. Falaram que isso não tem nada a ver, a chance é zero disso, praticamente zero. E que na verdade o Lula está indo para o outro caminho. Então o que eu falo, é muito difícil política. É muito difícil a gente ver o que é, o que não é. Olha a curva de juros, né, em relação de risco-retorno. É um cenário complicado, cenário político realmente é um cenário complicado. Por isso que é muito importante olhar a curva de juros e risco-retorno, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Europa fechando nas mínimas também, mas lá, Estados Unidos também recuando. O S&P caiu 9%, como eu falei para vocês, esse mês, né? Fechou com uma queda, cadê? O S&P fechou com uma queda de 1,5, abaixo do 3.600, então renovou a mínima do ano, tá? E o que aconteceu? Inflação, né? A inflação do PCE de agosto, né? Ontem a inflação do segundo trimestre veio muito forte. Hoje a inflação de agosto também veio bem acima do esperado. Pressão forte do lado de serviços, né? Mostra essa questão dos reajustes salariais também. Cara, vai ser um problema, tá? Vai ser complicado, né? Complicado mesmo a questão inflacionária. É assim, a chance... eu estava até fazendo uma live com a Paulinha e, cara, assim, eu não vejo um gatilho para falar assim, nossa, aqui tem se isso acontecer, pode melhorar. Não tem, né? Isso que me preocupa muito. E assim, e me deixa um pouco receoso às vezes, de fazer algumas compras, alguma coisa nesse sentido, porque, cara, tá muito difícil, os Estados Unidos tá muito feio, e eu, pelo menos, poucas vezes eu vi o mercado brasileiro ir muito bem, enquanto lá fora tá desmanchando, porque o fluxo é o fluxo estrangeiro, né? Então, vamos ver, mas a gente tem que limpar um pouco a cabeça e fazer o stock picking, né? Que é isso que é o mais importante. E a gente fez um stock picking bem interessante lá na comunidade do Infobolsa. A gente já colocou algumas ações na carteira, já está de olho em outras, né? Com essa recuperação. Enfim, estamos montando o nosso portfólio, tá bem interessante, já está tendo uns resultados interessantes. Beleza? Então é isso que aconteceu no dia e, né, a gente acabou fechando com um sinal bem positivo para o mercado brasileiro. Beleza? Mas antes de começar com o mercado brasileiro, vamos falar sobre o S&P. Aí depois vamos para o Brasil. Vamos lá. Nosso querido S&P, né, fechando, renovando o mínima do ano, mais uma vez. Encerrando, aqui ó, né, renovando a mínima do ano. E no final das contas, né, a gente tem que ser aqui. Encerrando a semana abaixo. Esse é o ponto, né? Aqui, ó. Foi fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Encerrando abaixo desse último fundo. E agora tem como alvo, né, esse 3.500. O downside, graficamente falando, é gigante? Não é. Por isso que eu falo que aqui, vender aqui é muito complicado, né? Tem argumentos gráficos mostrando um mercado já bem descontado, tá? Mas não tem sinal algum de compra. Na verdade, com o fechamento de hoje, a gente pode observar que os candles de reversão foram anulados. Tem sinal de reversão pelo VFR? Tem. Para mim, eu olhando isso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero comprar, na espera de um repique. Não quero vender, porque já está esticado. Mas não tem um sinal de compra, tá? Mas é um ponto importantíssimo para a gente monitorar. Para quem está vendido, aqui comprar não dá, mas para quem está vendido, ficar esperto, pelo menos subir seu stop
para esses 3.740, alguma coisa nesse sentido. A gente está chegando num ponto de inflexão importante. Mas como eu disse para você, eu não vejo um gatilho de inflação, crescimento, alguma coisa nesse sentido que justifique uma recuperação, né? Então isso que me assusta, de verdade, assim, me assusta bastante com relação à economia norte-americana, índice norte-americano, e Europa, para mim, o negócio tá, já era, meio assim que tá acabando mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho do nosso querido Brasil, que fechou bem diferente. Olha aqui, Ibovespa fechando com uma alta de 2,20, volume acima da média, anulando o sinal de venda que foi dado na quinta-feira. Isso aqui foi bastante importante. Então, a gente volta, a gente tem um viés de alta no curto prazo, né? Essa perna de alta, lembra que a gente estava falando, né? Assim, o que a gente tem? No curto prazo, a gente está num processo de indefinição, mas a gente está com viés de alta. Maravilha, isso é bem importante. No curtíssimo prazo, a gente tinha entrado na venda, voltamos no processo de congestão entre essa faixa dos 108, 107 e 114. Se o mercado subir, seguir esse movimento de alta, ou seja, superar os 110 e 500, rumo mais uma vez para os 114 mil pontos. E por esse movimento de hoje, que eu gosto muito, que é um movimento de falso rompimento, a chance real de romper 114 mil pontos e voltar para 121 mil pontos, tá? O que eu gostaria, né? O que eu gostaria, não sei se vai acontecer, que o mercado fizesse isso aqui, voltasse para cá, nesses 108, 109, 108 mil pontos e formasse um outro fundo, que aí a gente tem um risco-retorno bem interessante para buscar a compra, tá? E aí, se tudo isso aqui, né, vai ser anulado se o mercado voltar abaixo da mínima de hoje, né, ficar abaixo desses 107,315, e aí venda, aí vai ganhar venda de fato se perder os 106 e aí caminho aberto para esses 104, 101 mil pontos, tá? Mas ganhou um movimento muito forte na compra com essa alta de hoje, beleza? E aí, destaques, né? Uzi Minas, depois da forte queda que a gente vem acompanhando, né, deixou um candle de reversão importante no semanal. Então, é uma onda 1, né? Quando a gente está numa onda 1, onda 1 é sempre mais difícil, tá? Diversos papéis fizeram isso hoje, tá? Fica como exemplo desse de Uzi Minas. Onda 1 é muito difícil a gente capturar o movimento, tá? Aí o que a gente faz? A gente faz uma onda 1, espera ver até onde vai, porque você não sabe até onde vai, né? A gente tem como referência aqui a média móvel de 21, esse último fundo perdido. Fez a onda 1, voltou, fez pullback, fez uma onda 2, fez um fundo intermediário, aí você pode começar a montar sua posição. Porque você tem um risco retorno, você tem um stop formado e aí você consegue, né, ter um risco retorno mais interessante. Porque se você comprar agora, o stop está um pouco longo, tá? E aí o grande destaque para mim foi Vale, né? O papel, deixa eu até ajustar aqui, fechamento de hoje, 70 e fechamento 72,04. O papel acumulando, e a gente falando, pô, R$68, né? Pouco downside, lá. Finalmente rompeu. Agora, Rafael, você imaginaria que ia romper subindo 5%? Nunca imaginaria que ia sair rompendo, fazendo tudo isso. Mas saímos dessa congestão, entramos em tendência de alta no curtíssimo prazo, né? No curto prazo, a gente tem esse viés de baixa justamente por conta de 72, que foi esse pivôzinho de baixa que a gente tem. Então, aqui é um ponto de resistência muito forte. Se você vem carregando posição, por exemplo, eu pessoalmente tenho no 68, né? Se vem carregando por aqui, não conseguir romper, faz uma parcial ou espera o retorno para essa região dos 70, 68 reais para buscar uma nova oportunidade de compra, né? Que é isso que tem que ser feito nesse momento. Esperar um pullback para buscar uma nova oportunidade de compra, visando o rompimento de 72 reais. E se perder 66 reais, vai azedar forte. Beleza? Tá? Aí a gente tem os bancos, né? A gente vem comentando, ó. Itaúsa confirmou candle de reversão. Banco do Brasil, terceiro candle de indefinição formado. Itaú confirmou candle de reversão. Então, se o mercado de fato seguir um movimento de alta, superar a máxima, esses papéis vão continuar um movimento de alta e aí você vai em busca da compra. Por exemplo, o próprio BOVA11, né? Aqui é a mesma situação. Então, é isso, tá? O mercado deixou um sinal de compra interessante. Agora é em busca de boas
oportunidades que estão na mesa, beleza? Dos destaques de alta do dia, chamou, né, mais atenção Magazine Luiza, curva de juros em queda, empresa que está totalmente direcionada com a questão de alavancagem de juros, né, financiamento, essas coisas, mas ela reagiu muito bem, subiu aí 10%, deixou um candle de reversão, mostrando a importância desses R$4. Então, qualquer compra de Magazine Luiza, o stop tem que ficar, o stop como referência é a região dos R$4. Só que assim, a gente está em tendência de baixo no curto prazo, né? A gente está em tendência de baixo no curto prazo. Aqui, comprar esse rompimento, comprar agora para chegar perto da resistência, complicado, né? Então, ou espera voltar perto dos R$4, tal, ou de fato espera o rompimento, que é a operação mais segura, né? Esperar esse rompimento, formar essa perna de alta, esse longo, essa perna de alta gigantesca aqui, né? Formar um pivô de alta relevante, beleza? E do lado negativo, chama atenção Carrefour, né? Carrefour corrigindo. Não fechou bonito, né? Porque no final das contas acabou fechando abaixo da média móvel de 72, mas se a gente olha o semanal, a gente está testando a média móvel de 21, tá? Que é uma região de suporte bem importante, um papel que está em tendência de alta no curto prazo. Então, vale monitorar, em especial porque a queda foi com volume muito fraco, né? Muito fraquinho, muito fraquinho. Vale monitorar sim, tá? É um papel interessante aí para pensar, para quem gosta do setor, né? Esse, que mais que a gente tem? Açaí, né? Açaí também, né? Apesar desse oco aqui feio, mas esse 16 com 15 aqui, essa região aqui é uma região importante de suporte. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o resumo do dia. Mais uma vez, se você quiser fazer parte do Infobolso, da nossa comunidade, discussões sobre mercado, né, as recomendações, tudo isso, descrição do vídeo, você tem todas as informações com relação ao Infobolso e as vantagens de você fazer parte da nossa comunidade, além da promoção dessa semana, né, dessa primeira e segunda semana de lançamento. Promoção bem interessante. Tranquilo? Beleza? Então é isso, pessoal. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Semana vai ser bem importante, né? A gente está no processo, vai ter uma eleição, então vai ser bem importante esse final de semana. Vamos ver como é que vai ser a repercussão do mercado na segunda-feira. Beleza? Tamo junto, um ótimo final de semana e até mais.